Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é a tia Solange. Hoje nós vamos fazer nossas atividades do caderno 2 de História, tá? Então, atividade 2 do caderno de História. Vamos começar? Questão 1. Você conheceu o poema A Escola, do autor Cláudio Tebas. Leia novamente uma estrofe do poema. Vamos fazer a leitura? Quando chega o recreio, tudo vira brincadeira. Como o bolo toma o suco que vem dentro da lancheira. A estrofe fala sobre um momento que acontece na escola e que as crianças gostam muito. Que momento é esse? Desenho. Que momento é esse quando a gente vai para a escola, que tem brincadeira, que toma suco, que leva lancheira? Que momento é esse? É o momento do recreio, que vocês gostam muito, né? Então, aqui, nesse espaço aqui do nosso caderno 2, vocês vão desenhar o recreio, tá? Faz aí bem bonito, um desenho bem bonito de vocês no recreio. Apesar que na nossa escola, não é muito comum levar lanche, né? Na nossa escola tem uma merenda muito gostosa, preparada com muito amor e carinho, né? Então, vocês vão lá, aproveitam o momento da merenda para se alimentar e depois brincam um pouco, né? Então, vocês vão desenhar aqui nesse espaço o recreio de vocês. Combinado? Continuando. Na escola, temos uma rotina. Sabemos a hora de todas as atividades que acontecerão no dia. Veja as atividades que acontecem em uma turma de segundo ano na segunda-feira. Então, vamos ver aqui como é a rotina dessas crianças de segundo ano, numa segunda-feira. Então, tá aqui a rotina deles, ó, entrada 7 horas. Então, chegou na escola 7 horas, eles estão entrando lá na escola. Depois de 7h10 às 8h20, eles têm aula de matemática. Depois, de 8h20 às 9 horas, eles têm a aula de educação física, que vocês amam, né? Aula de educação física. Depois das 9 às 9h20, vem o momento do recreio, né? Que é esse momento que nós conversamos na atividade anterior, que é o momento de brincar, o momento de se alimentar, de ir ao banheiro, lavar as mãos após ir ao banheiro, que nós não podemos esquecer e tudo mais, né? Que nós já conversamos na aula de ciências. Depois, vem o momento da sala de leitura. Ah, que delícia a sala de leitura, né? Ouvir histórias, participar. Esse horário da sala de leitura é das 9h20 às 10 horas. Depois da sala de leitura, eles têm aula de língua portuguesa, que é das 10 horas às 11h15. E depois, por último, vem o momento da saída, que é às 11h20, as crianças saem da escola, né? Vamos ver aqui o que está perguntando a questão 2, relativo a essa rotina, tá? Assim, questão 2. Qual é a primeira aula que a turma do segundo ano tem? Qual é a primeira aula, né? A primeira é a que acontece lá no começo do dia, né? Vocês sabem que quando a gente chega na escola, também na nossa rotina, a tia Solange também anota a rotina lá no cantinho do quadro. Estão lembrados? Que daí a tia Solange assim coloca a data, escreve rotina, aí vem lá todas as atividades que a gente vai fazer durante aquele dia na sequência. Então, vamos olhar lá. 7 horas eles entraram na escola, né? Então, a entrada não é a aula, né? Depois das 7 horas, começa lá 7h10, vem a aula de matemática. Olha só, aula de matemática. Então, a primeira aula que essa turminha de segundo ano tem
Na segunda-feira é o quê? Aula de matemática. Então, nós vamos aqui nas opções, ó. A primeira aula é de educação física? Ah, não é, porque nós vimos aqui que é a matemática. Aí tem a opção B, aula de matemática. Opa! Não, a primeira é aula de matemática. Então, nós vamos marcar aqui um X, né? Bem bonito, bem forte aqui para a tia Sol enxergar, na aula de matemática, que é a primeira atividade que essas crianças realizam. Depois tem lá sala de aula. Sala de aula não é aula, né? Então, nós vamos fazer um X aqui mesmo, só para confirmar, na aula de matemática. Combinado? Vamos para a próxima atividade. Vamos lá. Questão 3. A aula de sala de leitura acontece antes ou depois da aula de educação física? Então, tá perguntando sobre a aula de sala de leitura. Vamos voltar lá no nosso horário para ver se é antes ou depois da educação física. Vamos achar aqui, ó. Olha lá. Sala de leitura. Está aqui, ó. Sala de leitura. Vamos ver agora onde que está a aula de educação física. A educação física está aqui, ó. A aula de educação física é de 8h20 às 9 horas. E a aula de sala de leitura é de 9h20 às 10 horas. Então, ela está acontecendo antes ou depois da educação física, né? Como a educação física é 8h20 e a sala de leitura é 9h20, ela está acontecendo 1 hora depois, né? Então, lá na nossa questão, nós vamos anotar, ó, a aula de sala de leitura acontece antes ou depois da aula de educação física? Nós vimos lá na rotina que pelo horário ela acontece depois. Então, vamos marcar aqui um X no depois. Combinado? Estão fazendo com atenção e capricho junto com a tia Sol? Estão, né? Vocês são muito caprichosos. Questão 4. Está assim. Qual aula acontece logo após o horário do recreio? Agora está perguntando qual vem logo após e depois, né? Qual acontece após o horário do recreio. Então, vamos voltar lá na nossa rotina e vamos ver qual dessas aulas acontece depois do recreio. Aqui nós temos as opções: sala de leitura, né? Aula de educação física e temos aula de língua portuguesa. Vamos ver qual dessas aqui acontece depois do recreio. Então, vamos achar aqui o recreio. Olha lá. Recreio está aqui das 9 às 9h20. O que acontece depois do recreio? Sala de leitura, aula de língua portuguesa e a saída, né? Então, depois do recreio, sala de leitura, aula de língua portuguesa e a saída. Retornando lá. Qual acontece logo após o recreio? É logo após. Então, acabou o recreio, o que vem logo após? Ó, recreio, logo após a primeira é a sala de leitura. A língua portuguesa vem depois também, mas a logo após, acabou o recreio e já começa, é a sala de leitura. Então, nós precisamos ficar atento ao enunciado da questão, ó. Logo após, né? Acabou o recreio, logo após vem a sala de leitura. Então, faz um X bem bonito aqui na sala de leitura, tá? Conseguiram fazer? Façam com bastante atenção e capricho, tá bom? Um beijo bem carinhoso da tia Sol para vocês.